Uma bola de vidro de 2 gramas é liberado da parte superior de um vaso de metal cujo raio é 20 centímetros. Considere o nível de referência como sendo a parte inferior deste objeto. Despreze o atrito entre os materiais. Com que velocidade a bola de vidro chega na parte inferior? Bem, a bola está girando, né? Porque ele falou aqui sobre o raio dela. Uhum. Nossa, cara, como tem mosca aqui em Portugal, tu não tá ligado, velho? Puta que pariu. Pensei que tinha matado essa desgraçada e ela voltou. É inacreditável, cara. Eu dei uma porrada nela, ela ficou no chão por 5 minutos e levantou, cara. Não dá pra acreditar Ô, num louco. negócio desse. Bem, note no detalhe, né, cara? São os detalhes que vão fazer tu resolver o problema. Ah, pera, eu falei besteira. Olha só, a mosca me atrapalhou. É o vaso que tem raio, não é a bolinha que tem raio. Porque se a bolinha tivesse raio, tu estaria com um baita de um problema, tá? Porque tu também teria, vamos dizer assim, a energia de giro da bolinha, que a gente chama de energia rotacional, né? Uhum. Mas não é o caso. Quem tem raio é o recipiente que ela está caindo. Ótimo. Na prática, a gente vai ter que associar esse raio à altura, né? Porque o que está acontecendo aqui? Tu tem uma queda. E a gente sabe que quedas, né, associa-se à energia potencial gravitacional, energia cinética, que por sua vez se associa com a velocidade, que é o que o problema está pedindo. Ok? Certo. A gente trabalhou com força nos outros problemas, né? Forças. Sim. Ah, meio que dá para usar força aqui, mas é muito difícil. Eu não recomendaria. Eu não recomendaria usar força aqui. Aqui é muito mais fácil tu usar energia. Porque se ele está falando da velocidade aqui, perceba que a velocidade vai mudando, né? Cada vez tu tem um vetor velocidade diferente. Então talvez isso seja meio problemático de resolver, talvez. A questão é, por ah, energia potencial gravitacional e energia cinética, o problema resolve-se em poucas linhas. Isso eu posso garantir, tá bom? Uhum. E claro, tu vai ter que aprender, porque esse problema aqui está de energia, então é importante a gente focar nisso. Bem, o que acontece é o seguinte: quando tu não tem atrito, a energia é conservada, conservação de energia, ok? Bem, o que que é energia, né? Para começar, o pessoal fala tanta merda de energia hoje em dia na internet que, né, as pessoas acabam nem sabendo o que é energia. Por exemplo, se eu falo em energia, tu já pensa, sei lá, numa bola de luz, assim. Que nem a Genkidama lá do Goku, alguma coisa do gênero, tá ligado? Não é o caso. Energia e força são a mesma coisa. Na verdade, para ser mais preciso, são dois lados da mesma moeda, vamos dizer assim. Elas explicam a mesma coisa, que é o movimento. Elas explicam as causas do movimento e o próprio movimento em si. Tá bom? É para isso que serve tanto força quanto energia. Tu nunca vai Uhum. poder pegar uma energia na mão ou uma força na mão. São só conceitos humanos, né, para explicar os movimentos que a gente percebe. Tá bom? Então, Beleza. qual que vai ser então a diferença da força para a energia? Vai ser simplesmente que a energia tu não se preocupa com direção e sentido, né? Quando tu tá falando de força, tu tem a direção da força, o sentido da força. Daí tu tem que fazer, às vezes a gente fez, né, decomposições vetoriais, certo? Para energia não precisa de nada disso, cara. Para energia é só fazer a continha com um número só, tá bom? Uhum. Então, supostamente é para ser mais fácil, né? Sim. Muito bem. É. Então, o que que tá rolando aqui? Tu tem conservação de energia. Em outras palavras, a energia que ele está aqui é a mesma que ele está aqui. Mas tu pode pensar assim, professor, mas ali em cima ele começa a cair, né? Ele está numa altura, ali embaixo não, né? Ali embaixo ele para, né? E ele chega com uma determinada velocidade e tal. São tantas coisas acontecendo, professor. Aqui tu vai ter que ter algumas abstrações, tá bom? Mas aos poucos a gente vê. Primeiro, tu tem que entender que conservação de energia significa basicamente o seguinte: a energia inicial é igual à energia final do teu problema. É igual. É um Uhum. valor constante. Mas, como dizia lá o Lavoisier, né, na natureza nada se cria, né, tudo se transforma. Então a energia aqui ela é de um tipo e aqui ela é de outro. Né? Da mesma forma que a energia é de um tipo lá na hidroelétrica e na tua casa ela é de outro. Né? Existe essa Uhum. Sim. transformação de energia. Muito bem.
tua energia vai ser transformada. Mas para isso, então, a gente tem que entender qual é a energia em cada caso. Por exemplo, aqui, né? Vamos considerar o seguinte, meu velho. Vamos considerar que aqui é o referencial do problema, ou seja, aqui é a altura zero, tá bom? Tá bom. Acho que até agora não tem nenhum segredo. Poderia considerar em outro lugar? Poderia, mas ali é mais razoável pensar que a energia, que a altura é zero. Então, na física, né, a gente tem esse conceito de que quanto mais alto a coisa está, mais potencialidade ela tem de cair, de desenvolver velocidade, né? Quero dizer, uma coisa é tu deixar o celular cair do teu bolso, ele vai cair. Só que se ele cair do alto de um prédio, ele tem mais potencialidade de se mexer, né? Vamos dizer assim, no alto do prédio ele tem muito mais potencialidade de movimento do que no Uhum. teu bolso, porque no teu bolso ele vai cair um pouquinho só, do prédio ele pode cair pra caramba, certo? Então é daí, Certo. resumidamente, que surge a ideia de energia potencial gravitacional, né? Quanto maior a altura, maior a energia potencial gravitacional. Tu já deve ter ouvido aquela história de que os objetos, é, as coisas na natureza, elas tendem a ficar na situação de menor energia. Já ouviu isso? Já ouvi, já ouvi. Pois é, velho. É tudo, os animais, nós, né? Uhum. Por aí vai. E as coisas físicas também, porque ele tem uma energia potencial gravitacional alta aqui. Ele quer ir para a situação de menor energia, que é lá embaixo, onde a energia potencial gravitacional vai ser zero, uma vez que a altura é zero, certo? Aham. Sim. Então, a gente pode resumidamente dizer que a única energia que ele tem aqui em cima é a energia, ó, vamos dizer assim, aqui é a situação inicial, né? Porque o problema começa com ele aqui em cima. Ele só tem a energia potencial gravitacional, ok? Uhum. Beleza. Então a gente não tem mais nada. Por quê? Porque quais outras energias ele poderia ter aqui? As outras que tu escutou teu professor falar. Talvez ele poderia ter a energia de mola, né? Potencial elástica. Ou ele poderia Sim. ter energia cinética. Só que para ter a potencial elástica, ele precisa estar numa mola. Para ter a cinética, ele precisaria ter velocidade. E ali em cima ele não tem velocidade. Como é que eu sei? Porque está escrito aqui, é liberada. Então eles soltaram ela aqui. Não tem velocidade Não inicial. tinha velocidade Eles não antes. pegaram e jogaram a bolinha, entendeu? Eles só soltaram. Entende o que eu Aham. quero dizer? Sim, sim. Pode crer. Então, ali só energia gravitacional. Então a gente já pode colocar isso aqui. E qual que é o ponto final do nosso problema? É aqui embaixo, né? E aqui embaixo, como o próprio problema está, como a própria definição que eu fiz está tomando, né? Tu não tem altura. Então tu não tem energia potencial gravitacional, ele não tem como cair dali mais, certo? Certo. A ideia é essa. Mas, em compensação, a bolinha, ela tem toda a tendência de subir aqui, né? Porque ela vai chegar com uma velocidade, certo? Aqui. Certo. Então, se ela chega com uma velocidade aqui, significa que ela tem energia cinética, que a gente costuma chamar de K. Eu costumo chamar de K, não sei como é que o professor chama, É K, tá bom? ele chama é K também. Ah, então tá bom. Então, veja, não tem altura, não tem mola, mas tem velocidade. Então, a única energia que vai ter ali na situação final é cinética. Perceba que poderia ser outro caso, né? Ele poderia estar te perguntando qual que é a aqui, né? Qual que é a energia aqui nesse ponto. Aqui teria os dois, porque teria um pouco de altura e um pouco de velocidade, né? Certo. Sim. Então, só que aqui pegamos a situação mais extrema. Portanto, resumidamente nesse problema, tu pode afirmar, já que existe a conservação de energia, que a energia lá em cima, que é só energia potencial, é igual a energia lá embaixo, que é só energia cinética. Certo? Certo. Certo, mano. Vamos lembrar que o problema não está pedindo nada disso, né? O problema está pedindo velocidade. Mas por que que eu estou falando de tudo isso? Obviamente, porque eu sei que daqui vai surgir alguma relação de velocidade. Vamos lá. A energia potencial gravitacional, ela é dada pela equação massa vezes gravidade vezes altura. MGH, lembra disso? MGH? Uhum. Isso. E a cinética, massa, velocidade ao quadrado sobre 2. Note que a energia cinética, né, ela depende da massa, quanto mais massa, mais energia cinética. Por isso que se tu levar sei lá, sei lá, um bebezinho correndo bater em ti, tu não se machuca. Mas se fosse, por exemplo, um navio com a mesma velocidade do bebezinho, tu ia morrer. É porque tem muita energia nesse impacto, sacou? Uhum. E a velocidade ela tá ao quadrado justamente porque o sentido não importa, né? Se a velocidade é negativa, positiva, não importa. Tu se atropelar de ré
Ou se atropelar de frente, o impacto é o mesmo, vamos dizer assim, né? Sim. Então por isso que tá ao quadrado. Mas ó, apareceu a velocidade. Apareceu um monte de outros elementos que supostamente a gente conhece também. A gente conhece a massa, mas olha só, não importa. Porque é a mesma massa dos dois lados, né? Então, em problemas que tu tem só energia cinética e energia potencial, tu pode cancelar a massa. A massa, em outras palavras, não vai influenciar na velocidade. E note como isso é relevante e tu já está com isso, trabalhando com isso há muito tempo, porque se tu lembrar das equações de movimento, né, das equações lá do MRUV, o sorvetão, vovô Ateu, sorvete, Torricelli, nenhuma delas tem massa, certo? Certo. E são todas equações que envolvem velocidade. Então, de modo geral, tu não precisa da massa para falar sobre a velocidade. Mas daí tu pode estar pensando assim, professor, mas se eu jogar um elefante de cima de um prédio ou jogar uma pena, claramente a velocidade vai ser diferente. É. Mas se tu jogar um elefante e uma pena no vácuo, a velocidade é a mesma. Sim. Tu deve até ter visto já aquele vídeo disso, né? O cara joga uma bola de Aham. boliche e uma pena. Ele pega no isolamento e Isso. exatamente. O cara fica fazendo um vácuo nervoso lá e os dois caem juntos. Pode crer. Bem, sendo assim, né, meu caro? Aqui basicamente é só fazer as simplificações. Nós podemos passar o 2 para outro lado e fazer a raiz. Eu acho que tu concorda comigo que velocidade vai ficar 2GH raiz quadrada, né? Uhum. Bom demais. Que tal tu chegar na resposta para mim então agora que eu encontrei a expressão da velocidade para ti? Claro. Aí, ele tá dando alguma. Não. Tá dando tudo, velho. Te garanto. Não, eu tava só vendo se ele passou pra algum dado pra adotar da gravidade, mas A ele não gravidade é passou, 10. então. É. Mas assim, a gravidade é 10 sempre, em qualquer lugar. Bem, não sei, teu professor talvez use 9,8, né? Pode ser também. Geralmente é 10 aí quando ele pede pra adotar uma específica, ele pede 9,8, mas tipo, de geral, assim, quando ele não pede, ele fala pra gente considerar 10 mesmo. Certo. E a altura, hein? Ele falou sobre o raio ali. Qual será que é a altura, então? Ahn, Putz, eu não sei como tirar essa altura. Véi, falou do raio. Falou do raio. Falou do raio. Será que o raio não é a altura? Ó? Porque, ó. Ah, tá, tá certo. Né? Então, cuidado com isso. Ele falou a altura sem falar. Ah, tá, o raio. Mas a É, tá altura é o certo, tá próprio raio, certo. É sacou? o mesmo valor, é É uma verdade. Porque bola. metade de uma circunferência ali. Isso, Tá metade certo. de uma circunferência. Gostei. Era isso que eu queria que você falasse. Muito bem. A velocidade vai dar 20. Dá Vai dar 20. 20? Ah, é? Cuidado com as unidades aí. Ah, não, na real vai dar. Pera aí. Vai dar 2 metros por segundo. 2 metros por segundo? Bom demais, então. Tá aí, tá aí, tá aí. Coisa boa. Feito. É isso. Continuando, meu caro. Continuando. Ah, deixa eu pegar a próxima aqui na nossa conversinha marota. A próxima envolve mola. Ó, será que você conseguiria minimamente começar esse problema? Suporte. Novamente está falando relações com energia, né? Relaçõezinhas energéticas. Hum,
Então, ele fala que tá em equilíbrio estático, então seria, acho, talvez uma igualdade entre duas. Seria igual a zero, talvez, a somatória do. Putz, Tem que igualar umas paradas aí. É verdade. Mas vamos lá. Comprimento natural da mola. Ah, determine o trabalho elástico. Trabalho, né? Trabalho é supostamente força vezes deslocamento, né? Lembra disso? Não sei se tu te lembras dessa é. equação. Força vezes deslocamento vezes o Aham, cosseno do é ângulo, isso uma mesmo. parada Sim, assim, né? Pois é. Mas tem que tomar um cuidado, porque não é exatamente isso. Na física de faculdade, a gente aprende que na realidade a fórmula é essa aqui, ó. Trabalho igual a integral de linha. Não, se eu colocar assim, eu tô dizendo que é fechada. A integral de linha da força vezes o vetor do deslocamento. certo. Certo? O Aham, problema é que isso indica uma coisa importante. Como toda integral, isso aqui é um somatório. É o somatório das várias forças nas várias posições diferentes. Né? O que acontece lá no ensino médio é que normalmente, e nas questões que a gente estava fazendo também, normalmente a força aplicada é constante. É uma força só, não muda nunca. É isso que a gente tem certo. normalmente. Mas nem toda situação é assim. Às vezes a força muda e ela muda justamente em função da posição. Dependendo da posição, a força é maior ou menor. Entende o que eu quero dizer? Uhum, sim, Poderia ser o caso aqui também. Para tu manter determinada velocidade, tu teria que gradativamente aumentar a força porque tu tem cada vez um atrito maior, entendeu? Poderia ser o caso. Só que sim, esse tipo de situação não costuma se ter lá no ensino médio, porque é meio complexo. Mas aqui nós temos uma situação onde a força muda. Por quê? Porque é uma mola. E a gente sabe que quanto mais a mola está puxada, maior a força, né? sim, E quanto mais ela está empurrada, a mesma coisa, é a lei de Hooke. Né? Se tu lembrar a lei de Hooke, ela é assim, ó. É a lei da força das molas, né? Kx, sim. certo? Por isso, né, de certa forma, aqui, ó, eu vou fazer a coisa assim, é uma aula inteira, tá? Tô fazendo em 5 minutos aqui. Aham, Por isso que, basicamente, aqui tu vai ter Kx no lugar da força e o teu deslocamento é em x também, que é a direção do teu movimento. Claro, poderia colocar y aqui, tanto faz a letra que eu tô usando. Mas a coisa é que a integral vai dar. Tá, é menos, né? Porque é sempre uma força restitutiva. Menos kx quadrado sobre 2. Em outras palavras, o trabalho é menos kx quadrado sobre 2, tá bom? Que, por certo. sinal, é a mesma equação, se tu lembrares, do da energia potencial da mola, né? As duas coisas são iguais. Não sei se tu lembra, né, dessas equações que o professor pode ter passado para ti, mas existe isso lá, né? A equação de energia potencial elástica, kx quadrado sobre 2, né? E quando nós temos assim conservação de energia, as equações do trabalho e da energia potencial são as mesmas. Então, basicamente, o que ele está te pedindo aqui é quem é kx quadrado sobre 2, tá bom? Certo. Beleza. E ele falou umas paradas aí, né? Ele falou quem é o K, falou quem é o X, falou umas coisas bem interessantes, não é mesmo? Bem, já te dei a Ele moralzinha, passou o já. alongamento da mola. Isso, garoto, isso mesmo. Quanto a mola mudou de tamanho, né? Pode Aham, crer. Então, será que você consegue terminar pra nós, hein? acho que sim.
Então, deixa eu perguntar um negócio. Tipo, essa parte do alongamento da mola que ele falou ali, tipo, o comprimento natural da mola é 25 e o corpo A pendurado causou um alongamento da mola de 0,350 metros. Isso. É, esse alongamento que a mola teve, esse 0,350 metros, ele é o que, tipo, a mola. É o comprimento da mola alongada ou ele alongou mais 0,350 Pois é, metros? né? Tá meio mal escrito isso, mas de fato faz toda a diferença do mundo, porque o que tu tem Aham, que colocar ali, uma vez que é uma integral, né, e ela é uma integral definida, a gente tá falando de uma situação real, é de fato o deslocamento em relação à situação de equilíbrio, né? Porque o x inicial é a situação sim. de equilíbrio, o x final justamente a situação que ficou depois ali em equilíbrio estático. Então, está escrito as seguintes palavras: um corpo A é pendurado na mola e causou o alongamento da mola de 0,350 metros. É. Eu interpretaria que é o 0,350 esse deslocamento. É porque ele não está dizendo que a mola finalmente ficou com o tamanho de 0,350 metros, Aham, entendeu? Daí eu entenderia que foi 10, né, 10 centímetros. Mas eu acho que tu tens que colocar o 0,35 metros mesmo, cara. beleza. Agora, o importante é tu perceber esses detalhes, coisa que tu não percebia na primeira aula. Por isso eu tô vendo que tu tá se esforçando pra caraca mesmo. Né? São detalhes que fazem toda a diferença na hora da conta. Sim. Então, assim, tu tem que escrever isso, né? Porque daí o professor, caso a tua ideia não seja a do professor, ele vai entender que foi uma coisa mal escrita ali. O enunciado deixa claro que o anunciado, ao ler, bem, sei lá, levando em conta que o alongamento citado é só 0,3 metros, temos. Daí sim, daí tu faz a conta. Daí o professor vai entender, poxa, né? O outro valor ali, ele não. Talvez ficou mal entendido. Aham, sim. Pra mim deu tipo menos 9,18, tipo, considerando que ela alongou mais 0,35. Se não, né, se for ela alongada 0,35, daria menos 0,75. Perfeito. E qual é a massa do bloco? Ahn, Que pergunta, hein? Porque nenhuma coisa aí tem massa, né? não tá passando, mas. Mas trabalho é energia. E Certo. tem que rolar uma conservação de energia aqui, né? Sim. Ou seja, ah, tá mudando a altura. Então, de certa forma, dá para tu comparar essa energia que você acabou de ter, né? Com a energia potencial gravitacional, acredito. Certo? Uhum. Sim. É. Então, tu pode dizer mgh igual a energia que tu acabou de ter. O H tu tem, que foi o quanto ela alongou, né? Tu vai Sim. colocar o mesmo valor ali no lugar do H, o valor que tu colocou no lugar do delta X e vai encontrar o M, entendeu? Uhum. Certo. Beleza.
Pra mim deu 1,53. Não, na real, peraí. Aqui eu considerei errado o valor. Não esquece das unidades, hein, velho. Uhum. Qual que é a unidade de energia, você lembra? De energia é Joule? Joule, exatamente. Pra mim tá dando 1,5. 1,5, né? Vai dar 1,5 quilos. Tá bom, razoável. Faz sentido até. Bem, claro, imaginar se faz sentido ou não sempre tem a ver com a constante de mola, né? Porque pode ser tanto uma Aham. mola de caneta quanto um amortecedor de carro, né? Então tem Sim. tudo isso. Vai depender da constante de mola. Quero até te mostrar um site. Tava procurando aqui essa desgraça, mas não achei, mas acho que agora eu lembro onde é que tá. Aqui. Achei. Se liga nesse sitezinho top, velho. Deixa eu te mostrar aqui. É bom pra fazer experimento e coisas do gênero, assim, ó. Opa, deixa eu tirar o meu empretecedor de tela. Agora sim. Ah, Olha só que legal, né? Então tu pode fazer várias coisas aí. Daí tu pode, daí tu pode fazer medidas, né, e tal, colocar em câmera lenta. Tu pode aham. aumentar a mola aqui, ó. Percebe quando tem uma mola mais grossa, é o que rola, né? Sim. Eu queria fazer, Pô, tu da pode, hora. bem massa. Eu não lembro exatamente onde que coloca a situação sem atrito, mas tem, em algum lugar tem aqui. Acho que é aqui. Aqui é sem atrito. Né? Então perceba agora, se eu Ah, ele vai aumentar, olha só o ficar. que vai acontecer, vai aumentar a frequência. Aham. Ele vai fazer menos oscilações no mesmo tempo. Isto Certo. deixa menor, né? Pelo Mas ele fato vai. da mola ser mais fraquinha, ele anda mais, então ele faz menos oscilações no mesmo tempo. E a massa também altera, né? Sim, Se a gente deixar a mesma aqui, ó, uma massa menor te permite mais oscilações. Ok? Então é bem verdade. legal, velho. Dá pra fazer muita Ah, coisa da aí. hora, dá pra criar situações Ó, aí. e perceba que a distância máxima do ponto de resting point, né, o ponto de equilíbrio da mola sem nada, né? A distância máxima e mínima que a massa chega é a mesma, tá vendo? Aham, verdade. Percebeu? Então é isso que eu quero que tu repare, né? Tem que ser o mesmo tamanho aqui. Claro que a gente ainda só tá falando de energia, mas vai ter uma hora que tu vai ter que estudar essas Uhum, oscilações, esse movimento aqui. E como ele vai e volta, vai e volta, vai e volta, tu já pode imaginar que o que descreve isso é a função seno, né? sim, sim. Então a gente vai usar bastante função seno para lidar com esse tipo de situação. Dele, ó. Olha só como fica doido aqui o bagulho. Claro Cara, que a gente está falando de uma situação onde tem conservação de energia, né? Porque a mola uma hora para de oscilar no mundo real. sim, Por quê? Porque no mundo real tu tem o atrito com o ar, né? A resistência do ar. Só por aham, isso. Se não tivesse certo. isso, a mola ficaria oscilando para sempre. Por exemplo, no espaço, uma mola oscila para sempre. É mesmo. Daí tu Cara, pode pensar, pô, mas não precisa de energia? Mas a energia se restaura, né? sim, Esse padrão de energia potencial, ele aparece muito na natureza. Tem outras, os próprios átomos podem ser descritos por isso também. É uma energia que parece que é infinita, mas não é que ela é infinita, é que ela vai e volta. Né? Tem uma energia única aqui, né? Energia conservada dentro da mola. uhum, Daí que causa esse movimento infinito, mas é porque eventualmente tu tem situação onde tu tem máxima energia e mínimo potencial, né? O que eu quero dizer, quando tu tá. É que aqui é meio difícil de ver, né? Mas, porque tá muito louco. Mas aqui embaixo talvez seja um pouco melhor.
tu consegue perceber que quando ele passa pela linha verde é quando ele tem a maior velocidade possível. E quando ele chega na altura máxima aqui, a velocidade dele é zero. Então aqui na altura máxima é quando tu tem, ó, deixa eu pegar aqui para falar do que eu tô te mostrando, ó, aqui, deixa eu ver. Aqui, isso. Tô falando do grandão, tá? É Aham. quando tem a velocidade mínima. Então aqui nessa posição vermelha é onde tu teria que dizer que a energia cinética dele é zero. É zero, E a sim. energia potencial é máxima, justamente por quê? Porque o ΔX é máximo. O ΔX é sempre medido em relação ao ponto de equilíbrio. Lembra? Tu fez isso agora Uhum. há pouco. Sim. Então, aqui tu vai ter energia potencial máxima e energia cinética mínima. Aqui embaixo, onde tu não tem ΔX nenhum, é onde a velocidade tem que ser maior possível. E de fato é, ok? Aqui é onde a Certo. velocidade é Aham. maior. Lá para baixo a velocidade já vai diminuindo. E assim vai, beleza? Ah, entendi. Certo. Então tá bom. Beleza, meu velho. Então Beleza. vamos Qual que é o work. nome desse site? Vou te mandar o link. Esse site é top Tá demais. bom, Tem mais boa. um monte de outros negócios lá. Mostrei só os de mola, mas tem um monte de outros experimentos Aí doidos aí. sim. Valeu, valeu. Uma hora dessa, capaz o professor pedir um trabalho, um negócio assim, é bom usar esse site. Beleza. Vamos lá. Vamos para o próximo. Aqui, bloquinhos marotinhos. Eu acho que tem que resolver por energia. Ou não, né? Tá falando de força ali, mas pode resolver por energia também. Um bloco de 3 kg abandonado do alto de um plano inclinado áspero e percorre a distância 20 metros, atingindo o B com velocidade 10, sendo o G e o ângulo aquilo, a altura que o bloco foi abandonado. Tá rolando aí. Também tá rolando problema com força. Tu pode pensar das duas formas, força e energia. Tanto faz, tá ligado? Uhum. Vai ser aquilo que tu achar mais apropriado. Mas me parece que essa é uma lista que trata de energia, né? Ah, não, fala Sim. aqui, segundo a lei de Newton também. Não sei se tu quiser. O que que tu acha melhor, fazer por força ou fazer por energia isso aí? Ah, eu acho que talvez por força. Eu acho que Tá por bom. força. Faz o seguinte, faz por força e eu faço por energia. Beleza. Então tá. Fechou, fechou. É melhor que tu comece, tá? Pra se surgir alguma dúvida eu ir te ajudando e depois eu faço rapidinho por energia. Tá bom. Claro, o negócio é tu desenhar as forças que estão rolando aqui. E quais forças estão rolando aí nessa caixa, me diz. Ahn, força peso. Peso. Ah, é peso. Lembrei. Normal, talvez. Normal, sempre tem a normal. Senão eu estaria afundando no plano. E acho que uma força no sentido de B. Descendo. Não, acho que não, a força peso, acho que. Acho que só peso e normal, não? Tem o atrito também. Ah, de força de atrito, verdade. Essas três aí. Verdade. Certo. Então, aqui aí eu iria decompor a força peso. É, para ela ficar. E daí, para achar a altura, eu faria aquela regrinha de seno e cosseno. Mas tu precisa da altura se tu for trabalhar com força? Se tu quer trabalhar com força, tu não precisa de altura. Só precisa fazer o somatório das forças aí, né? Não, sim, sim. Só somatório das forças mas daí pra achar a resposta da APSA. Isso. A A não tem nada a ver com as forças, né? Sim. Exatamente. Ah, tá. É Tá só fazer a certo. regra de trigonometria, né? Saber que o cateto oposto seno de θ é igual a cateto oposto dividido pela Sim. hipotenusa, né? Uhum. Pode crer. Então, achando aí, me fala.
E aí, então, te lembra qual que é o seno de 30, cara? Sim, eu tô só colocando na fórmula aqui, vai dar. Peraí. Isso aqui é a força aqui, vai ser 20, tá? A hipotenusa tu já sabe quanto é, né? Sim, sim. Ah, tá. Hipotenusa vai dar. É 20. É Isso. 20. E daí, se eu fazer o cálculo, vai dar 10. 10 metros. É, metadinha. Beleza. Agora, B, o trabalho da força de atrito. Olha só, né? Ele pediu o trabalho da força de atrito. E eu falei pra você agora há pouco que o trabalho é, resumidamente, força vezes deslocamento, né? Aham. Então, o deslocamento, quanto é que é? Qual foi o deslocamento dessa caixa? É 20 metros. 20 metros. É, vamos dizer assim, o deslocamento na direção da força de atrito foi 20 metros. Uhum. E agora tu tem que descobrir qual é a força de atrito. Daí depois é só fazer a multiplicação, né? E aí, como é que você vai descobrir a força de atrito? Hum, Tem que usar a segunda lei de Newton, né? Sim. Somatório das forças igual a massa vezes a aceleração. Mas claro, as forças que estão na direção que te interessa, que é a direção do atrito, né? Certo. Quais forças estão ali? A decomposição da força-peso. Isso, a PX, então, Isso. PX. E só ela. a força de atrito também, né? PX é a força de atrito, sim. Isso aí. PX e força de atrito, então, né, vão ser iguais a massa vezes a aceleração. O problema é que ele não falou aceleração, né? Mas ele falou a velocidade. E ele falou a velocidade depois de um deslocamento de O 20 metros. deslocamento. Certo. Então, vamos dizer assim, tu tem a velocidade inicial, que é zero, uma vez que ele foi abandonado. Tu tem a velocidade final, que é 10, e tu tem o deslocamento, que é 20. Então, com todas essas informações, tu consegue achar a aceleração utilizando Torricelli. Então, gente, Então, veja, verdade. como a ideia é tu achar a força de atrito, tu precisa de todas as outras informações. Então, tu precisa achar Px, a massa e a aceleração. Px é fácil, não vou nem Sim. falar. Massa também está no enunciado. E a aceleração tu vai ter que usar Torricelli, tá bom? Beleza. Já dei a dica. É complicado esse tipo de problema aí. Às vezes causa confusão, mas ainda continua a nível ensino médio. Apesar de meio confuso, tá? Mas é isso, então. Aham. Esse é o caminho para tu achar a força de atrito.
Bom, aqui deu menos 150 joules. Ô, louco! Mas tu fez muito rápido essa conta aí. Manda uma foto. Tá. Ô, velho, tá difícil a foto aí? Não, mano, eu acho que eu errei. Fiz Tu alguma manda aí, não tem problema. A gente avalia junto o confusão teu erro. aqui. Tá. Porque eu achei o PX, aí eu substituí na fórmula, tipo, eu passei o FAT pro outro lado, porque eu acho que seria negativo, FAT, tipo, seria PX menos FAT igual ao outro, a massa vezes aceleração. É, eu faria o mesmo. Então, aí eu comecei a substituir as coisas. Ah, tá. Tá. Eu acho que Foi tu aqui que eu deveria errei. ter achado a aceleração primeiro pra depois jogar lá, né? Senão tu vai jogar uma equação toda no lugar da Ficou. aceleração. Sim. Porque daí, tipo, meio que deu uma volta. Putz. Então, mas como que eu consigo achar essa aceleração? Torricelli, velho. Pô, velho, Tá falei certo, ali, tá você não deu certo. bola, tio. V final, igual a V inicial. Mais dois A, tá aqui o carinha que tu Tá quer. certo, beleza. Delta S, que no nosso caso aí, né, nós temos tudo, só não temos o A. Verdade, tá certo. Eu Que é a só dei velocidade nomes aqui que ele não deu os mesmos final, nomes assim. lá, mas é só tu trocar e achar, né? Aham. Pode crer. Verdade, verdade. Peraí. Então,
De boa aí pra achar a aceleração? É, eu consegui. Deu 2,5 metros por segundo ao quadrado. Aí, ó. Razoável. Que daí eu substituí, tipo, velocidade final por 10, velocidade inicial por 0, aí 2A, e o ΔS vai ser 20. Daí eu, tipo, fazendo a conta, deu 2,5. Bom, bom. Então já foi o trabalho, é isso, tranquilo. Isso. Tá bom. Não, na real, é isso aí. Então, Bem, então, vamos fazer a próxima, né? O que tem ali pra fazer na próxima? Bem, tu é, achou o trabalho, tu achou a força de atrito primeiro e depois multiplica pra achar o trabalho. Então aqui a B e a C já foram feitas, né? sim. Aí agora, Isso. Bem, agora deixa eu tentar fazer aqui rapidinho, utilizando energia, tá bom? Vamos beleza. ver. Que a princípio. Então, acho que não vai dar tempo, velho. Mas basicamente o negócio é o seguinte, cara. Esse objeto aqui, ele tem qual energia? Só energia potencial, né? Uhum, Energia potencial gravitacional. E aqui ele vai ter só energia cinética aqui no final, certo? certo. O problema é que tem desperdício de energia, porque tem atrito. Então tu tem que dizer que a energia gravitacional vai ser o atrito mais a energia cinética. Ok? Porque isso aqui foi Aham, a dissipação. Então, certo. sai mais rápido, viu? O trabalho sai bem mais rápido desse jeito. Só precisa saber qual é a altura, a velocidade final tu já sabe, então tu Sim. encontra isso. E quem é a força de atrito? Bem, é isso aqui que tu tá procurando, né? Aham, Então, basicamente vai ser tu jogar os valorzinhos aqui. Qual era a massa dele mesmo? 3? 3. 3 vezes 10 vezes a altura que tu encontrou no A, né? Que era metade da altura total, né? Era É, quanto? Quanto tu achou? 10, né? 10. 10, isso. E aqui 3 vezes a velocidade, que era quanto mesmo? Era 10 10 também? também. Dividido por 2. Olha só, aqui é metade daqui, né? Sim. Porque é a mesma coisa, só Uhum. que dividido por Só 2. que isso. Então, a gente já sabe qual que vai ser a resposta do FAT, né? Porque vai ter que ser a metade. Ou Uhum. seja, vai ter que ser 1,5 vezes 10 na 2 Joule. Ok? Viu como sai mais Certo. rápido? Sai Aham. em duas linhas. É verdade. Então, sempre tem um jeito mais apropriado de fazer, vai depender da situação. Às vezes é melhor usar energia, tá bom? Aham, beleza. Então tá bom. Show de bola, meu man. Então é Então, quando é isso. que a gente vai ter aula de novo? A É princípio, na amanhã, quarta. né? Acho que é na Ah, não, não, quarta. tu é o João V. Tu não é o João Isso. PT. Então é na quarta, quarta às 9. Isso. Fechou então. Beleza. Marcado aí. Falou, Marcado. Valeu, falou. abraço. Abraço. Tchau, tchau.